Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a revelação de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, tá? Como é que a gente tem trabalhado ultimamente? A gente tem estudado os Salmos. O que é que há de coerente com Jesus e o que há nos Salmos incoerentes com Jesus. Aquilo que é coerente com Jesus no Salmo ou em qualquer parte da Bíblia, ou fora da Bíblia, ou no cristianismo, ou no judaísmo, ou qualquer outra religião, tudo que seja coerente com Jesus, entendeu? Mesmo que não mencione o nome de Jesus, mas que seja coerente com a revelação de Deus, não é? Que Jesus demonstrou. Então, tudo que é coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, é palavra de Deus. Dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Agora, tudo aquilo que não é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo, no judaísmo ou qualquer outra religião, em qualquer parte do mundo, tudo que não é coerente com o ensino de Jesus pode ser boa intenção das pessoas que escreveram ou dos que pregaram, mas não é de Deus. Não é da revelação de Deus. Não é palavra de Deus. Só é palavra de Deus aquilo que é coerente com o ensino de Jesus, dentro ou fora da Bíblia, tá? Moisés tem muita coisa coerente com Jesus e muita coisa incoerente com Jesus. E Jesus consertou muita coisa, falando diretamente ou vivenciando na sua prática, né? Davi ou qualquer salmista tem muito com Jesus, tem muito coerente com Jesus, mas tem muita coisa incoerente com Jesus. Os profetas e todos os outros, Paulo, os apóstolos. Então, muitos tiveram muito parecidos ou coerentes com Jesus e também muita coisa incoerente com Jesus. Entendeu? Então, o que é coerente com Jesus é palavra de Deus. O que não é coerente pode ser quem quer que seja que falou. Pode estar em qualquer lugar do mundo ou na Bíblia. É de Deus ou não é de Deus. Tá? Depende se é ou não coerente com Jesus. Então, usando este entendimento, é que a gente está avaliando os salmos. Tá? Atualmente estamos no Salmo 31 e estamos na terceira parte do Salmo. Tivemos a primeira parte, versículo de 1 até o versículo 8. Depois tivemos a segunda parte, que vai do versículo 9 ao versículo 16. E agora a gente conversa sobre a terceira parte, versículo 17 até o versículo 24. Tá bom? Então, a gente vai analisar esse salmo. Está aqui, vamos ver o que é que o salmista fala, né? O que é que ele ora, canta ao Senhor. Até agora, não tivemos nesse Salmo 31 nada coerente com Jesus. Mas vamos ver, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, vamos ver aqui o que é que tem no restante do Salmo 31. O título que temos aqui, o título original, diz Salmo de Davi para o regente. Tá? Quando diz de Davi, a gente já sabe. Quer dizer, ou foi Davi que escreveu, ou Davi mandou alguém escrever por ele, ou alguém escreveu dizendo que era de Davi, tá bom? Era muito comum isso, não havia nada de desonesto, era normal isso naquela cultura. Ou pessoas que escreveram em relação a Davi e a relação dele com Deus. Tá bom? Então, é isso que quer dizer de Davi. Então, necessariamente não quer dizer que foi ele que escreveu. Então, vamos ver aqui. Sim, e também tem o outro título, que é o título atribuído pelos tradutores. Ação de graças pela libertação da morte. Tá bom?
Vamos ver aqui o versículo 17. Ele diz: Senhor, não me deixes envergonhado. A gente já vê o espírito do salmista, né, diante de Deus neste salmo. Senhor, não me deixes envergonhado, pois eu clamo a ti, que os perversos se envergonhem, calem-se eles no mundo dos mortos. Esse é o espírito do salmista. Terrível, né? O que é que isso tem a ver com Jesus? Nada. E se não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus. O salmista está léguas fora da vontade e do agrado de Deus. Muito bem, aí ele continua, versículo 18. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas duras contra o justo, com arrogância e desprezo. 19. Como é grande a tua bondade, que guardaste para aqueles que te temem. Tu trabalhaste para os que confiam em ti, na presença dos filhos dos homens, deles lá, Senhor. No esconderijo de tua presença, no esconderijo da tua presença, cadê? Versículo 20. No esconderijo de tua presença, tu os escondes das arrogâncias dos homens. Homens, quando ele fala aqui, são eles lá, os pecadores, não nós somos filhos de Deus, né? E Jesus disse, não, filho de Deus não, vocês não são filhos de Deus não, vocês são filhos do diabo. Jesus que disse, só estou repetindo o que Jesus disse, são filhos do diabo. Não é no sentido de Satanás não, tá? É no sentido de vocês são tão filhos de Deus quanto qualquer outro povo sobre a face da terra. Então, são tão pecadores quanto eles. Muito bem, versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois ele fez maravilhosa a sua bondade para comigo, como uma cidade segura. Eu dizia em minha aflição, estou cortado de diante de teus olhos, porém tu ouviste a voz de minha súplica quando clamei a ti. Amai ao Senhor todos vós santos dele. O Senhor guarda aos fiéis e retribui abundantemente ao que usa de arrogância. Sede fortes, e ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Esse é o restante do Salmo 31 que nós estamos analisando. Vamos agora, nos aprofundar, fazer as devidas anotações. Olha, entre as coerências com Jesus, nada. Não se encontra aqui nada que seja coerente com o ensino de Jesus. Aí, entre as incoerências, então, a gente vai analisar o seguinte. Primeira incoerência. Ele diz no versículo 17, Senhor, não me deixes envergonhado. Meus inimigos é quem devem ser envergonhados. Eu não, eles. Que espírito, né? É diferente da gente? É diferente da gente? A gente pode jogar pedra no salmista? Parece demais com a gente. Nós somos muito prepotentes, nós somos assim também. Cale eles no mundo dos mortos, Senhor. Olha só, lá ele. O salmista repete o momento alto de sua oração. Qual é? A destruição, a humilhação e o extermínio de seus inimigos. Isso é coisa de Deus, nada. Eu vou repetir o que ele está querendo nessa oração toda. Ele está querendo o seguinte, a destruição, a humilhação
e o extermínio de seus inimigos. Usando o nome de Deus para agradar a Deus. Mentira. É para agradar a ele, o coração maléfico, maldoso, perverso dele, que não é pior do que o nosso. Todo o salmo é uma oração neste sentido, o que é totalmente, mas é um abismo entre o ensino de Jesus e o que o salmista quer neste salmo. Versículo 18, a segunda incoerência com Jesus. Senhor, cala a boca deles para não falarem contra os justos. Cala a boca deles, tapa, impede, Senhor, que eles falem alguma coisa. Há um espírito mesquinho e perseguidor do salmista. Há um interesse de usar Deus como se usa um cão para ir morder quem você acha que quer lhe fazer mal. Pega, Rex. Vai lá, Rex. Morde ele. Persegue ele. É querer fazer a mesma coisa com Deus. É o espírito do salmista. É a mesquinhez do ser humano em pessoa. Ele não me agrada? Senhor, vai lá e destrói ele. Ele não me agrada? Senhor, envergonha ele, Senhor. Ele não me agrada. Senhor, extermina ele. Nada a ver com Jesus. E a gente usa isso para adorar a Deus. Vamos ver mais? A terceira incoerência do texto com Jesus. Versículo 19. Eu sei que tu gostas de ser e fazer isso que peço, pois sempre guardas os que te temem, para os desobedientes verem, ouvirem isto. Eles precisam ver isto que tu fazes. Eu sei que tu gostas disso, Senhor. Olha que absurdo. Senhor, eu estou te pedindo isso porque eu sei que tu gostas disso. É teu prazer prejudicar o inimigo, perseguir o inimigo, destruir o inimigo. Não conhece Deus. Não conhece Deus. Esse Deus que ele está falando aí, nada a ver com o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é amar o inimigo. Quando a gente ama o inimigo, ele deixa de ser inimigo. Compreende? Esse é o Deus de Jesus, não esse Deus pequeno, egoísta, vaidoso, que o salmista pensa que existe. Vamos à quarta incoerência do texto com Jesus. Versículo 20. Senhor, tu guardas os teus da arrogância dos desobedientes. Tu tens guardado os teus preferidos, os teus queridos, daqueles outros que eu declaro que eles são desobedientes, arrogantes e são perigosos. O salmista gosta de entender que ele próprio e o povo que se dizia de Deus eram e sempre foram os mais arrogantes, os mais prepotentes, entendendo que isto os fazia melhores que os outros aos olhos de Deus. Não compreende que Deus não é de ninguém. Nem ele, nem o povo dele entendia que Deus não é de ninguém. Deus é de todos. Esse é o Deus de Jesus. Ele é o Deus de
todos e quer o melhor para todos. O salmista não entendia assim. Versículo 21 é a quinta incoerência com Jesus. Senhor, tu és bendito, pois tens me dado muita segurança sempre. Deus é bendito porque beneficia ele. Ele. Não importa se ele beneficia o povo, se ele beneficia outras pessoas. Se ele me beneficia, ele é, então, esse Deus bendito. O salmista está usando de retórica, pois os clamores e pedidos que tem feito ao Senhor demonstram que não confia no Senhor. Quem confia descansa. Quem confia não fica nesse pavor, nesse susto, nesse medo que o salmista está tendo. Descansa. O que o salmista não faz é descansar. Mas é de cobrar, exigir de Deus algumas ações. Não confia. Aí continua. O salmista está usando de retórica, pois os clamores e pedidos que tem feito ao Senhor demonstra que não confia, não descansa, não acredita que Deus vai ser justo e sábio em relação a ele próprio e seus inimigos. Aliás, ele não quer que Deus haja com os inimigos como age com ele. Ele não quer. Ele quer Deus a favor dele e não dos outros. Versículo 22. Senhor, aí é a sexta incoerência do salmista com Jesus. Senhor, eu dizia em alguns momentos que tinha esquecido de mim. Eu dizia em alguns momentos, Senhor, que tu tinhas esquecido de mim. Mas depois eu percebia que não, pois sempre ouviu e atendeu minhas orações. Mais uma vez, não passa de retórica, pois se confia tanto e sabe que Deus não falha, por que tanto clamor? Por que tanta murmuração? Por que tanto desejo de ver Deus sendo severo com os seus considerados inimigos? Por quê? Se ele sabe que Deus não falha, ou ele está só conversando para ver se pressiona Deus? Versículo 23 é a sétima incoerência do salmista com Jesus. Todos devem amar ao Senhor. Aí ele está falando para todo mundo. Todos devem amar ao Senhor, pois ele sabe guardar bem os que lhe são fiéis e sabe ser severo com os arrogantes. Todos devem adorar a Deus, porque ele sabe cuidar bem dos que são obedientes, mas ele é severo com os arrogantes. Em outras palavras, ele está encontrando um jeito de pressionar para Deus agir do jeito que ele quer. Na verdade, ninguém, e muito menos o salmista e o povo de Israel, é fiel ao Senhor por si mesmos. A Bíblia diz, né? Deixa eu ver se está aqui. A Bíblia diz que não há ninguém que é justo, ninguém que busque a Deus, ninguém que entenda a Deus, ninguém. Mas o salmista, não, eu e o povo, nós somos merecedores, dignos, porque nós somos fiéis. Fiéis é uma conversa. Com essa conversa aí desse salmo,
mostra que não tem nada a ver com Deus. Aí continua. Em outras palavras, né, já li. Na verdade, ninguém e muito menos o salmista e o povo de Israel é fiel ao Senhor por si mesmos, pelo esforço pessoal de cada um, pois muitas vezes são também arrogantes. Aí sim, isso aí eles são. E nós somos também muito arrogantes, né? Até mesmo usando o nome de Deus para este comportamento. Eu uso o nome de Deus para ser arrogante, para ser prepotente, para ser intolerante. Eu uso o nome de Deus para fazer isso. Olha só, que fim do mundo. Oitava incoerência com Jesus. A oitava incoerência do salmista com Jesus. É o versículo 24. Sejam fortes e o Senhor fortalecerá vocês. O salmista está falando asneira. Pois ninguém é forte por si mesmos, ninguém é justo, ninguém busca a Deus devidamente. Além disto, Deus fortalece o fraco. É o grande interesse da graça de Deus. Pois se ninguém é forte, ninguém é fiel, então ele atua para que sejam todos que queiram sua ajuda nisto, tá? Ninguém é, mas ele se disponibiliza para fazer cada um ser o que precisa para o bem das pessoas. E sendo para o bem das pessoas, é para a glória dele. Tá bom? Então essas são 8 incoerências, né? Que a gente lembra aqui no texto do Salmo 31, versículo 17 até o versículo 24. Então, no Salmo todo, a gente não encontrou um momento, né, coerente com Jesus. Né? E a gente usa isso aí para adoração. Ah, mas o salmista usou. Vai na conversa do salmista, vai. Vai. Né? A gente vai na conversa de Jesus. Então você compara isso que o salmista fez com o que Jesus ensinou. É assim que a gente faz. Tá bom? Então esse é o Salmo 31.